corrigir Vossa Excelência, não é um dos IPVAs mais caros, é o mais caro. O mais caro do mundo. Tivemos aqui na audiência pública o estudo da Proteste, da Associação dos Consumidores. O mais caro e aquele que dá menos retorno. Porque a justificativa que foi utilizada pelos secretários de Fazenda dos estados é de que o IPVA depois se transforma em boas rodovias, em educação, em saúde. E eu pergunto para a população brasileira que nos assiste, se este retorno do imposto está vindo por parte dos estados e por parte dos municípios. Se você está satisfeito com as suas UPAs, as suas UBSs, as suas rodovias, se você está satisfeito com a segurança pública do seu estado, não está. Então o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é falta de competência dos gestores públicos, né? Aliás, passo a rebater agora, ponto a ponto que foi colocado, e eu escutei atenciosamente o deputado Helder Salomão. Primeiro ponto, deputado, conheço bem o 17 da LRF e o 113 da DCT. Barrei dezenas de projetos do PT na Comissão de Finanças e Tributação por violação a esses dispositivos. Não é o caso da minha PEC. Primeiro, apresentamos as fontes de compensação. A limitação com publicidade institucional, que a gente sabe que muitos prefeitos, muitos governadores e o presidente da República abusam para fazer propaganda pessoal, em vez de fazer propaganda de interesse público. Então, propagandas de vacinação, que são importantes, propagandas para demonstrar acesso a políticas públicas, que são importantes, não. É só para mostrar, governo do Brasil está fazendo isso, está do seu lado. É propaganda eleitoral, na prática. Apresentamos essa fonte de compensação que foi mantida pelo relator. Não sei se o deputado Helder não prestou atenção ou não teve acesso ao relatório que está no sistema, mas essa compensação foi mantida pelo relator. Então não é verdade que não existe compensação mesmo depois do voto do relator. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Então esse é um ponto. Não é verdade que não tem compensação. Outro ponto. Me espanta que o deputado Helder tenha dito, olha, critico porque falta compensação, mas elogio porque o relator tirou uma compensação. Então você precisa se decidir. Ou é a favor de compensação ou é contra a compensação. E o ponto que a gente coloca aqui era a limitação dos gastos com os parlamentos que, mais uma vez, Congresso Nacional Brasileiro, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores são das mais caras do mundo. E, mais uma vez, os parlamentos brasileiros também, assim como as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, não dão o resultado esperado pela população e não justificam o gasto que tem hoje. Na comissão especial, em que nós vamos debater o mérito, deputado Helder, o impacto nós já temos. E eu tenho um estudo e eu tenho a memória de cálculo de 38 bilhões de reais. Não sei de onde os municípios tiraram 50 bilhões de reais, eu pediria a memória de cálculo, apostaria de que eles não têm. Mesmo porque, infelizmente, parte dos prefeitos brasileiros não sabem fazer conta, não à toa boa parte dos municípios estão tão endividados, principalmente com seus regimes próprios de previdência, com a irresponsabilidade fiscal dos municípios e dos estados também. Então, infelizmente, é sintomático que o cálculo que tenho apresentado aqui tenha sido errado. E um ponto que eu quero também ressaltar, a covardia dos governadores, porque eles se esconderam atrás do seu secretário de Fazenda para lançar notinha contra a PEC, mas nenhum governador teve a coragem de vir na audiência pública, nem institucionalmente nenhum secretário de Fazenda teve coragem quando a gente chamou. Não quiseram participar do debate. O governo Lula, mesma coisa. Convidamos o governo Lula, não teve coragem de colocar o seu posicionamento na audiência pública. Faltou. Não teve a dignidade de mandar um técnico sequer. Então, esses pontos precisam ser colocados. Eu entendo que possa doer um pouco em deputados do PT ou deputados do PSOL, votar a favor de corte de imposto, de redução de imposto. É a primeira vez que fazem isso, pelo menos não só nessa legislatura, mas na legislatura passada, nos 2 mandatos que estou aqui, nunca vi votar em redução de imposto, essa é a primeira vez. Entendo que isso deva doer e por isso a necessidade de votar a favor porque ano de eleição faz milagre, mas ao mesmo tempo marcar as suas ressalvas. Mas devo lembrar à população que nenhum parlamentar do PT e nenhum parlamentar do PSOL assinaram a PEC, foram forçados a votar agora porque foi colocado em pauta e não querem se desgastar com seus eleitores. Espero que mantenham a mesma postura de votar corte de tributos depois da eleição, na comissão especial. Também recomendo que o deputado Helder e a base do PT assistam à entrevista coletiva que eu concedi do momento do protocolo, em que nós temos para apresentar na comissão especial mais de 200 bilhões de reais em diferentes compensações que podem ser colocadas. Privilégio para cortar, seja tributário, seja de supersalário, seja de desonerações setoriais, não falta no nosso país. Gasto para cortar não falta. O que faltou nesse governo foi disposição para cortar esses gastos. Boa parte deles privilégios para a elite brasileira, privilégios tributários, cerca de 200 bilhões de reais que saem do pagador do imposto brasileiro, que é o mais pobre, porque a nossa tributação está baseada no consumo. Aliás, sobre tributação baseada no consumo, o deputado Helder também colocou que a minha PEC poderia estar em desconformidade com a reforma tributária. Também não é verdade, a reforma tributária foi sobre consumo. A reforma tributária não tratou sobre o tributo sobre o patrimônio, que é o caso do IPVA. Então, todos os pontos que foram levantados estão rebatidos, tudo que precisa ser sanado será na comissão especial. O que foi colocado, também um exemplo que foi dado pelo deputado Helder. Aquele que tem um carro de 30 anos vai pagar mais do que quem tem um carro novo. Mentira, se o carro tem mais de 20, já não paga nada de IPVA. Então, esse é outro ponto de conhecimento de legislação que precisa ser colocado. A compensação existe, a estimativa de impacto existe, à disposição na comissão especial, e eu espero que o relator, o deputado Rodrigo, continue sendo relator na comissão especial, espero que o presidente Hugo Mota instale a comissão especial o mais rápido possível, e espero que a postura aqui, não tem nenhum deputado do PSOL, todos faltaram, mas que a postura dos deputados do PT de votar favoravelmente essa matéria na CCJ permaneça depois da eleição, quando nós devemos ter a votação na comissão especial, e que os prefeitos e os governadores que mandaram seus técnicos aqui para municiar o governo, para discursar contra a PEC, que pelo menos um deles tenha coragem de se posicionar publicamente. Que pelo menos um governador tenha coragem de falar, olha, eu quero manter o IPVA como está hoje no meu governo, porque o meu governo dá resultado com esse IPVA. Eu quero ver um governador que tenha coragem de dizer isso. Eu quero ver um prefeito que diga, o meu repasse do IPVA, eu dou resultado no meu município, meu cidadão está satisfeito, por isso eu quero manter o IPVA como está hoje. Quero ver um. Não quero mais que se escondam covardemente por trás dos seus técnicos. Os técnicos, não tenho dúvida de que são competentes,
e de que fazem um bom trabalho. Agora, quem toma a decisão é o político. E é o político que tem que ter coragem de sustentar o seu posicionamento na frente do seu eleitor. Obrigado, presidente. Curtiu o vídeo? Então já se inscreve no canal para não perder as novidades. Te vejo no próximo vídeo.